Bom dia, pessoal. Meu nome é Hélio, gerente de marketing da Mitsubishi Electric, divisão Automação Industrial. Primeiro, queria agradecer pela presença de vocês nesse webinar. A gente vai fazer uma apresentação aqui de uns 30 minutos. Aqui para o primeiro slide. Então, o tema de hoje é melhorando a qualidade e produtividade com o uso de robôs industriais. E aí a gente vai estudar um pouquinho onde a gente poderia aplicar robôs industriais e trabalhar no estudo de caso. Bom, como eu falei, né, eu sou Hélio Sugimura, gerente de marketing da divisão de automação industrial, engenheiro elétrico pela PUC São Paulo, com pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Antes de começar a apresentação, eu vou deixar alguns segundos para vocês responderem, só para a gente ter um estudo do perfil de quem está assistindo o webinar, ok? Bom, legal. Bom, primeiro eu queria fazer uma apresentação breve da Mitsubishi Electric. A Mitsubishi Electric foi fundada no Japão em 1921, com a sede em Tóquio. O faturamento no último ano fiscal foi de 41 bilhões de dólares, quase 42, com resultado líquido de 3,4 bilhões de dólares. É uma empresa com 142 mil funcionários, presente em mais de 40 países. Eu gostaria de destacar também que no último período fiscal, a Mitsubishi Electric investiu quase 2 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Isso resultou em mais de 4 mil patentes registradas no Japão em 2017. Entre as empresas que registraram patentes, a Mitsubishi Electric está ranqueada em primeiro colocado no mercado japonês. Então, mostra que a gente tem trabalhado muito em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, isso refletindo na qualidade e tecnologia dos nossos produtos. O portfólio da divisão de automação industrial é composta por medidores de energia, gerenciadores de energia, a parte de automação industrial com CLPs e interface homem-máquina, a parte de acionamentos e movimentação como inversores, servoacionamentos, controladores de eixos e robôs industriais. Nós também temos a linha de baixa tensão com disjuntores, contatores, relés de sobrecarga, e a parte de software, que são os softwares para programação de nossos equipamentos, e também a linha de software supervisório. Eu gostaria de destacar que a Mitsubishi Electric, ela desenvolve robôs e fabrica robôs desde a década de 80. Então, a gente tem aí uma larga experiência na área de robótica industrial, e o nosso forte, atualmente, são robôs de pequenas cargas, né, até 20 quilos. Dependendo da aplicação, temos robôs até 70 quilos também. E aí, eu queria começar essa apresentação, né, mostrando como que a indústria tem movido, qual que é a tendência industrial agora. Então, antes a gente trabalhava muito com a parte de produção em massa, mas hoje a gente tem o fenômeno de customização em massa, né? Então, o mercado pede um mix maior de produtos, com maior qualidade, com menor prazo de entrega e com menor custo possível. Antes você trabalhava num quesito em detrimento do outro, mas hoje não, você precisa ter um mix maior de produto, uma qualidade maior, um prazo menor e um preço ou custo menor também, para a sobrevivência da empresa aí no mercado. Uma outra coisa também que a gente tem que pensar na parte de automação industrial ou robótica, ele não é um jogo de tudo ou nada, então ele precisaria ser modular ou escalável. Então, você não precisa se preocupar em robotizar a sua linha inteira de uma vez. Você pode começar com uma célula, experimentar, fazer experimentos, pegar os dados, coletar os dados, fazer uma melhoria de linha e replicar de uma forma escalar, né, e flexível na sua
fábrica, na sua instalação, né? E pensando nisso também, buscar a oportunidade acessível, onde o payback vai ser rápido, né? Então, a gente sabe que hoje o capital, o investimento, CAPEX, é escasso, então a gente tem que trabalhar onde o payback é mais rápido, né? Um outro ponto também que a gente tem visto na área industrial é que a produção tem que ser enxuta e flexível, né? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, para verificação, fazer a modelagem virtual de uma linha e depois de você ver takt time, layout, inclusive programação do robô, né, virtualmente. Depois de toda essa tentativa e erro de forma virtual, você vai lá e coloca a linha de uma forma, você constrói a sua linha de produção. Então, isso acaba ajudando muito na parte de robotização de linhas, né? Então, você pode fazer tudo de forma virtual, fazer todo o teste, se for viável na parte de takt time, né, o ciclo de produção, você vai lá e monta a sua linha de produção. Um outro ponto que você precisa considerar também na parte de robôs e operadores, né, a gente tem que pensar o seguinte: onde eu vou ficar, onde que um ponto vai ser favorável a outro, né? Então, essa é a grande pergunta. Onde que eu vou colocar o robô e onde que vale a pena manter os operadores, né, ou ter os operadores? Então, aqui nessa balança, né, vamos colocar alguns fatores. Depois de você fazer o estudo de payback e tudo mais, você tem lá o operador, então você pode, de repente, concluir que o robô vai auxiliar na sua redução de custos. Legal. Um outro ponto que pesa a favor na parte de robôs é a qualidade constante. Então, o robô vai ter uma repetibilidade, né, ele vai ter uma acuracidade, ele vai ter uma velocidade constante. Então, você programa ele, a tendência é que ele vá manter essa qualidade do processo, né? Um outro ponto também na parte de robôs é que você vai precisar de um menor espaço de montagem, né? Eu vou mostrar, inclusive, no estudo de caso, que os nossos robôs têm algumas características que você pode até diminuir ainda mais o footprint da sua linha de produção. Um outro ponto que conta a favor do robô é a parte de mudança de produção. Então, você programou ele para produzir vários itens, você tem um outro mix de produto, você vai lá e simplesmente muda o setup do robô e ele vai produzir a nova peça, né? Às vezes, com o operador, você precisa treinar o operador e tudo mais, né? Às vezes, um operador falta, você tem novos turnos de trabalho, então, você tem um tempo aí de treinamento do operador. Um outro ponto também é que o robô pode trabalhar em condições extremas, né? Eu não estou nem falando só de temperatura ou a parte de ambiente contaminado com óleo, por exemplo, né? Mas também, condição extrema, a gente pode entender que você pode deixar o robô operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, isso você não consegue fazer com o operador, né? Aí, com o robô, você já consegue trabalhar ele em condições extremas. Por outro lado, na parte dos operadores, o que a gente tem de ponto positivo, né? É a experiência. Então, a gente sabe que o processo produtivo, se você trabalhar com um mix maior de produtos, ou fazer alguma alteração na sua linha, então, ou até mesmo na parte de manutenção, a experiência do operador conta muito. Além disso, o operador, os funcionários, ele tem a capacidade de aprender. Por mais complexo que hoje a gente tem os softwares de inteligência artificial aplicado até em robótica, né, ainda não chega nem perto da capacidade de aprendizagem do operador. Outro ponto também são tarefas complexas, né? Então, você pode ensinar uma tarefa complexa com o ser humano que ele vai executar essa tarefa, né? Com a parte de robótica, a programação já é um pouquinho mais até custosa, né? Então, para de repente fazer alguma operação, você precisa investir no robô em vários dispositivos satélites para que essa automação ocorra, né? Outro ponto é a flexibilidade, né? Então, quer dizer, se ele tiver treinado, obviamente, né, você consegue fazer aí, junto com a parte de aprendizagem, experiência, o operador é muito mais flexível aí, né? Você não pode, de repente, tirar só um robô e jogar numa outra linha se ele não estiver programado, né? E você vai ter um tempo para programação também, né? Isso não ocorreria com o operador. E outro ponto é a criatividade, né? Que a gente tem que deixar como ponto forte para o ser humano, né? Isso, o robô não tem nenhuma capacidade mesmo com os softwares atuais. Então,
Isso conta muito a favor dos operadores. Queria mostrar aqui um gráfico, até preparado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, onde ele mostra assim, uma indicação para instalação de robôs. Então, aqui eu tenho o eixo X com complexidade da tarefa, então se é uma tarefa simples ou complexa, e se a carga de trabalho é leve ou pesada. Então, o que acontece? Se a tarefa for simples e pesada, você pode usar uma máquina dedicada. Não necessariamente você precisa usar um robô. Você pode usar uma máquina dedicada ou um dispositivo dedicado. Se a tarefa for de uma complexidade média e a carga de trabalho desde leve até, vamos lá, relativamente pesada, você já pode ir para um robô industrial. E se a tarefa for complexa, como eu comentei nos slides anteriores, o operador ainda tem vantagem em relação ao uso de robôs industriais ou máquinas dedicadas, né? E aí a gente vê também que tem um ponto de intersecção nesses gráficos, porque você pode tanto usar, por exemplo, um robô de paletização para uma complexidade média e tarefa pesada, né? Ou dependendo do caso, da complexidade da tarefa, você pode ou usar um robô ou um operador, ou uma máquina com robôs, né? O operador, aí vai depender muito do custo, né, do CAPEX, do investimento que você vai precisar fazer, e se vai ter um payback justificável, né? Então você continua com operadores também. Um outro gráfico para indicação se a gente instala robôs ou não seria relacionado ao mix de produção, né? Mix de produtos e o volume de produção. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com um mix baixo de produtos, mas com alto volume, você pode trabalhar com uma linha automatizada, com robôs ou dispositivos dedicados ao robôs. Na parte de baixo, na imagem de baixo, se você vai trabalhar com um mix muito grande de produtos com baixo volume, né, então produtos aí com uma complexidade elevada, a tendência é que você trabalhe com células manuais. E agora, se você precisar de um mix alto de produtos com alto volume de produção, você pode trabalhar com uma célula combinada, que é, inclusive, o estudo de caso que eu vou mostrar nos próximos slides. Tá? Então, vai depender muito do seu mix de produção e do seu volume de produção. Se você vai trabalhar com célula manual, uma célula robotizada, ou uma linha totalmente automatizada, utilizando robôs ou dispositivos dedicados. E aqui eu vou mostrar um caso, né, que a gente sempre pensa robôs versus pessoas, mas na verdade a gente vai trabalhar aqui com robôs mais pessoas. Eu vou mostrar um exemplo, né, de uma fábrica da Mitsubishi Electric, que produz a linha de contatores, disjuntores de caixa moldada e tudo mais, no Japão, onde você tem uma demanda de até 14 mil itens diferentes, né, com a demanda de que os lotes de produção precisariam ser até unitários, né, e melhorando o nível de qualidade. Então, a gente está trabalhando aqui praticamente num fenômeno de customização em massa. Então, se eu, aqui no Brasil, precisar comprar uma unidade, eu posso comprar. Não estou amarrado em comprar múltiplos de 10, múltiplos de 100, múltiplos de 1000 peças. Eu posso comprar uma peça só. Então, você imagina a complexidade da linha para que ela possa produzir 14 mil itens diferentes, fornecendo para o mundo inteiro, né, e mantendo qualidade e custo e um prazo adequado. Né? Então, uma das soluções foi mudar o conceito de linha dedicada em linha para uma linha em célula. Né? E aí eu vou mostrar mais detalhes do que foi feito nesta aplicação. Então, nesse ciclo de produção aqui, a gente tem gerenciado e utilizado os dados do começo ao fim do processo, né? Então, toda célula está conectada em servidores internos, servidores da Mitsubishi Electric, onde tudo está interligado. Então, recebimento de ordem de produção, início do processo de produção, o controle de qualidade é de forma contínua, eu vou falar melhor no próximo slide. Todos os registros dos dados dos testes são logados, né, permitindo uma rastreabilidade e aí criando a parte de modelos de produção e previsão de demanda, né? Então, para iniciar a produção nos fornecedores de componentes, por exemplo. Então, um dos fatores que a gente teve como resultado é a melhoria de qualidade e produtividade, né? Então, gerenciando de resultado para processo. Então, o que acontece, né? Nessa linha de contatores, por exemplo,
a qualidade estava sendo feita antes era, assim, no final do processo você tinha aprovado e reprovado. E aí esse conceito, né, do resultado final ser ok ou não ok, foi mudado para controle de qualidade durante o processo. Então, os nossos robôs, né, ou dispositivos dedicados, por exemplo, esse aqui é um slide para parafusamento, o processo de parafusamento dos contactores, né? Então, antes era ok, não ok, aprovado, reprovado, e hoje toda essa parte de torque é monitorada de forma dinâmica e durante o processo. Então, se você tiver um desvio acontecendo, então, quer dizer, você pode indicar que tem um problema no parafuso ou no próprio molde plástico, né? Então, antes de que isso comece a acarretar problemas contínuos de qualidade, o pessoal da produção consegue monitorar tudo isso de forma automática. Né? E dentro dessa linha robotizada, né, outras ferramentas foram utilizadas para melhorar a produtividade e qualidade. Né? Então, um dos recursos utilizados nessa linha robotizada foi o sistema de visão 3D. Né? Então, na imagem do meio, a gente vê aí uma câmera de visão 3D. Né? No lado esquerdo, eu tenho aqui várias caixinhas com vários componentes, né? E aí, no lado direito, a gente mostra como que esse sistema de visão 3D, ele faz um scan dessa caixinha, ele vai detectar qual que é a melhor peça que ele vai pegar, né? E aí o robô vai lá e pega essa peça. Então, isso acaba diminuindo muito o meu footprint da célula, né? Eu não preciso deixar as peças todas pré-alinhadas, né? Deixo ele de forma aleatória em caixinhas. Aí o próximo passo, depois que o sistema de visão 3D reconheceu a peça e colocou ele, o robô foi lá e pegou e deixou numa mesa separada, o sistema de visão vai lá e faz o posicionamento XY para que a garra robotizada faça o pick-up da peça, né, que foi escolhida previamente. E aí o que acontece? Né? Lembrar que a gente está trabalhando numa linha de produção com 14 mil itens diferentes, né? Então, imagina o seguinte, hoje a gente vê robôs em linha de produção com garras pneumáticas, por exemplo. Essa garra pneumática, ela é uma garra on-off, ela vai abrir ou fechar. Então, levando em conta que a gente precisa de um mix muito grande de produtos, né, e peças aleatórias, né, de tamanhos aleatórios, uma solução encontrada foi colocar um gripper motorizado na ponta do nosso robô, né, na garra, no eixo do nosso robô. Então, o que essa garra motorizada faz? Ela tem uma abertura variável e com uma força variável. Então, você pode regular, fazer esse ajuste, né, e pegar peças diferentes. Você não precisa ficar fazendo troca de garras, né, o tool change ou trocar a garra pneumática. Com uma garra, você consegue cobrir toda a linha de produção. Um outro recurso da Mitsubishi Electric é a parte de force sensor. Então, nós temos um acessório que são colocados nos nossos robôs, que é como se fosse uma célula de carga dedicada, né? Então, uma vez que você pega uma peça e vai fazer um encaixe, então o robô ele vai encaixar com uma determinada força para que não haja uma peça danificada durante o processo, né? E uma outra coisa também é que isso pode auxiliar no controle de qualidade, que é da detecção de erro. Então, se por acaso uma peça ainda passou pelo sistema de visão 3D, 2D, e aí se ela entra numa peça metálica, entra no molde plástico de uma forma forçada, você consegue detectar que tem algum problema ou no molde plástico ou na peça metálica, e aí descartar, fazer uma parada de produção e descartar essa peça aí, né, para que não tenha um problema de qualidade no seu produto. E além do mais, a Mitsubishi Electric tem um recurso interessante na linha de robôs, né, que é o modo cooperativo. Se vocês até prestarem atenção nessas fotos, os robôs estão montados de ponta cabeça. Então, são 3 robôs numa mesma célula, né? Então, nossos robôs são compactos, né? Então, o footprint, a área instalada é bem compacta. Imagina o seguinte, antes, ou atualmente, na maioria dos robôs industriais, você tem lá um robô, um processo, aí você vai ter uma esteira de transporte, aí você vai ter um robô, um outro processo, uma outra esteira para transporte, um robô e um processo. Né? Então, imagina o tamanho da sua linha de produção se você tiver que trabalhar com vários processos aí para montagem. No nosso caso, como o nosso robô ele trabalha com até 3 robôs numa mesma célula, você consegue trabalhar de forma coordenada, então reduzindo muito a área instalada. Na figura superior do lado direito, a gente vê aí como que funciona esse processo. Né? Então,
a gente tem um CLP, né? E aí o nosso CLP permite a colocação de 4 CPUs. Então, a primeira CPU vai ser o ladder, né? A programação da máquina em si. E aí, as outras 3 CPUs, completando as 4 no mesmo rack, você tem as CPUs dos robôs. Então, ele acaba criando um envelope virtual. Então, na imagem de baixo, do lado direito, a gente vê que os robôs eles criam um envelope virtual onde você evita a colisão entre eles durante o funcionamento, né? Então, isso acaba reduzindo a área instalada, reduzindo o tempo de programação. Então, a parte de intertravamento, se a gente imaginar que fazer intertravamento de 3 robôs é uma coisa, são combinações infinitas, né? Esse recurso nosso permite que você trabalhe com 3 robôs numa mesma célula, e aí, detalhe, né, que a montagem ele até fica de ponta cabeça, né, reduzindo muito a área de trabalho. O resultado de tudo isso, né, da utilização dos nossos robôs em nossa fábrica de contadores, resultou nos seguintes ganhos, né? Então, antes a gente tinha uma linha de produção de 35 metros para ir, 35 para voltar, e fora essa curva aí de 8 metros, né? Então, a gente tinha uma linha aí de praticamente 80 metros, né? Então, assim, a área, primeiro ponto, né? A área instalada caiu de 280 metros quadrados para 44 metros quadrados, né? Então, aqui um comparativo de como que ficou. Então, a redução de área foi de 85%. E aí foi possível fazer o quê? Instalação de 6 células na mesma área. Então, como a linha de produção reduziu muito em área, a Mitsubishi Electric conseguiu colocar 6 linhas onde funcionava apenas uma. Isso permitiu que a maior variedade de produtos, né, na parte de produção em lotes menores. Então, quer dizer, antes eu tinha uma linha, agora eu tenho 6 linhas. E aí o que acontece? A parada de uma linha não interrompe toda a produção. Então, no conceito antigo, se a linha parasse, a produção inteira parava. Agora, como eu tenho aqui 6 células trabalhando de forma paralela, então eu consigo trabalhar com um mix de produto maior, aí 6 produtos diferentes ao mesmo tempo, né? E se uma linha parar por algum motivo, as outras 5 continuam rodando. Então isso aí foi uma grande sacada, né? Utilizando robôs. E um detalhe também na linha de baixo aí, na figura de baixo, os operadores não foram excluídos, né? Então essa é uma linha onde robôs e operadores trabalham de forma conjunta. A função dos operadores aqui é mais para a parte de alimentação, né, o feeding das peças nas máquinas, né? Então, o operador, pela flexibilidade, né, dele, permitiu que essa combinação de pessoas e robôs funcionasse muito bem. Então, isso aqui é uma ideia de como que ficou a planta, né, depois dessa instalação, né? Então, na figura de cima, a gente vê aí um operador trabalhando em conjunto com os robôs, né? E na figura de baixo, a gente viu aí a parte de como que ficou o layout, né? Bem compacto, né? E produzindo vários produtos ao mesmo tempo. Né? Então, como um resumo dessa aplicação, a produtividade, né? Utilizando robôs e pessoas na mesma linha, né? E também gerenciando todos os dados do começo ao fim do processo, a produtividade aumentou em 30%, a taxa de operação ficou 60% maior, o número de processos caiu para menos da metade e a área instalada 85% menor. Então, a gente consegue produzir aí um alto mix de produto em pequenos lotes, em linhas com automação mista, né? Então, com pessoas e operadores e robôs também. Né? Esse aqui é um exemplo de como a Mitsubishi Electric aplicou a linha de robôs nas próprias fábricas, né? Mas lembrando que outras aplicações também de robôs a gente pode encontrar na parte de componentes automotivos, então montagem de componentes ou inspeção, na parte de vedação, ou aplicação de graxa, por exemplo, aplicação de cola, né, onde você precisa de repente, velocidade e qualidade constante, né? Uma outra aplicação que a gente encontra na indústria com os nossos robôs é a parte de rebarbação e polimento. Isso aqui utilizando a parte de force sensor, né? Então, quer dizer, imagina que o rebolo ele tem um desgaste, né? Com o force sensor, você vai aplicar uma determinada força no rebolo, né? Então, se o rebolo começar a desgastar, o robô e o force sensor compensa a posição da peça em relação ao desgaste.
Nas imagens de baixo, a gente tem aqui separação de peças, né, ou sorting, então você pode trabalhar com vários produtos na mesma linha, e aí o robô vai lá, obviamente com a ajuda do sistema de visão, separando aí em vários caminhos, né. Uma outra aplicação para robôs SCARA, né, seriam para aplicações de alta velocidade, por exemplo, montagem de componentes, ou também uma outra aplicação seria empacotamento ou encaixotamento, né. Então, isso aqui são aplicações que a gente vê já no dia a dia com robôs industriais da Mitsubishi Elétrica aí ao longo desses quase 40 anos de aplicação na indústria, né? E aí, gostaria de mencionar também que, como eu comentei, a Mitsubishi Elétrica tem investido muito em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento e a parte de registro de patentes, né? Então, a gente já começa a ver aplicações de inteligência artificial aplicado em robótica industrial, trazendo alguns benefícios, né? Então, lá fora já tem algumas aplicações que, por exemplo, um setup de sistema de visão acontecia em 2 horas e o próprio robô faz o ajuste do sistema de visão, então caindo o tempo de setup de 2 horas para 2 minutos, né? Então, a gente vê aí que o futuro é que a parte de inteligência artificial comece a auxiliar na parte de robótica, e naquela questão, né, reduzir tempo de setup para que as linhas sejam cada vez mais produtivas, né? E aí, o que a gente tem falado, né, que o ideal seria a combinação de robôs e pessoas na mesma linha de produção. Então, essa aqui é a apresentação que eu queria mostrar, né? Então, não fique encanado que você tem que colocar robô em tudo, né? Isso não é sinônimo de indústria 4.0, né? Na verdade, a indústria 4.0 seria mais coleta de dados para tratar esses dados, né? E de uma forma que isso vai auxiliar nos processos produtivos, né? Bom, eu queria passar agora no próximo slide, essa aqui seria a apresentação, né? E antes de passar para as perguntas e respostas, eu queria passar aqui uma avaliação da apresentação e do conteúdo. Bom, enquanto vocês preenchem a avaliação, eu vou responder algumas perguntas aqui que apareceram durante a apresentação, né? Eu vou responder aqui, tem uma pergunta do Luiz Carlos, então a pergunta dele é: a utilização de cobots, né, robôs colaborativos, é financeiramente rentável em relação aos convencionais que precisam ser instalados em células seguras no Brasil? Tá, a gente tem algumas aplicações que o cliente estava entre decidir usar um robô colaborativo ou um robô convencional, né, um robô industrial, como a gente conhece. Nesse caso, o cliente ele teve que avaliar assim, qual que era o tempo que ele precisava produzir a peça, né? Então, lembrando assim, que o robô colaborativo tem algumas características que o robô industrial não tem. Então, uma característica que o robô industrial tem é a sua alta velocidade e precisão. Então, ele é muito rápido. Muito, muito mais rápido que um robô colaborativo. Então, no caso dele, como ele precisava de um mix de produção, um mix de produtos pequeno, mas alto volume de produção, então ficou mais rentável utilizar um robô industrial, mesmo utilizando o sistema de segurança, barreiras, cortina e tudo mais. Então, vai depender muito, não o custo de robô com robô, mas da célula com célula, né? Então, nesse caso, que o cliente precisava de um mix pequeno de produto, mas alto volume, o nosso robô se tornou mais rentável que a utilização de colaborativo. Então, é muito caso a caso, né? A segunda questão aqui, Marcos Augusto, aproveitando o tema de virtualização, você tem exemplos de custo de virtualização para simulação produtiva comparado ao custo do produto? Na realidade,
A abordagem da virtualização é um pouquinho mais ampla, né? Então, vamos imaginar o seguinte, na demanda industrial hoje, vamos pegar um exemplo, eletrônica de consumo, né? Onde um fabricante de smartphone, que também, além de smartphone, ele faz tablet, faz notebook, smartwatch e N produtos de consumo. Antes, você conseguia fazer um produto, prototipar ele, testar em mercado, melhorar o produto e depois fazer a linha de produção. Hoje, as empresas não têm esse luxo. Tanto é que a gente vê todo ano novos smartphones sendo lançados e, ao mesmo tempo, essa empresa lança tablet, notebook, smartwatch e tudo mais aí que você imaginar num ritmo alucinante. Então, na hora que a empresa de hardware está desenvolvendo o produto, ela já tem que desenvolver a linha de produção em paralelo, ela já está desenvolvendo e construindo a linha de produção em paralelo. Então, o ponto da virtualização é o seguinte, você está desenvolvendo o produto e você já tem a data de lançamento, esse lançamento é mundial e o volume, a gente está falando de milhões de peças no lançamento, né? Então, é nesse ponto que a virtualização vai te auxiliar, você vai poder virtualizar a sua linha e, em paralelo ao desenvolvimento do produto, então, vai mudar uma característica do produto, você vai mudar na parte virtual, ok, o produto é esse, aí você vai lá e constrói a sua linha de produção. Então, a virtualização na forma de reduzir o tempo de desenvolvimento, né, e tentativa e erro, porque uma vez que o produto for lançado, a demanda aumentou, mas a linha que você montou não está dando o rendimento que você projetou no papel. Não, por isso que a virtualização vai te auxiliar a ver essa parte de takt time. Uma outra pergunta aqui do Johnny. Qual é o movimento, de modo geral, para a indústria 4.0 quando se fala de robôs? Então, esse aqui é um ponto que fica um pouquinho nebuloso, tem até uma certa confusão. Então, quando eu visito algumas empresas, até mesmo instituições de ensino, quando eles falam de célula de manufatura avançada ou indústria 4.0, eles sempre falam assim, eu quero colocar um robô no processo. Tá. A gente tem um outro webinar gravado, né, o eFactory, eu convido até vocês verem no nosso canal do YouTube, que está pré-gravado, que, na verdade, o ponto não é nem você ter robôs como sinônimo de indústria 4.0, mas usar tecnologia, coleta de dados, de chão de fábrica para o nível corporativo, e você ter uma fábrica conectada e toda a cadeia de produção, desde o desenvolvimento do produto até a cadeia logística, de forma conectada. Se precisar de robô, ok. Tanto é que nesse webinar que eu falo de eFactory, eu tenho aplicação com robôs, uma aplicação com nenhum robô, né? E aí, quando a gente fala com um mix maior de produtos e menos volume, né? Então, assim, robô pode ser aplicado em indústria 4.0, como não precisa ter aplicação, né? O ponto é, o que a tecnologia, qual o problema que você tem na indústria e e como você vai resolver? Se precisar de robô, ok. Se não precisar, não precisa colocar um só para falar que está uma indústria conectada ou 4.0. Uma última pergunta. Cadê? Aqui. Levi Soares Lima. O que mais tem se registrado? Falhas dos robôs industriais ou dos operadores? Há estatística sobre isso? Não. Na verdade, sim, o robô ele vai fazer o que ele for programado para fazer, né? Então, vá da posição A para B, B para C, faça isso aqui, né? Então, o ponto é o seguinte, mesmo na parte no software de inteligência artificial ou na programação, ele vai fazer o que é programado, né? E outra, você tem N recursos de segurança aí para ligados a barreiras de luz, cortinas, ou tapete de segurança, ou até o modo de, se você usar um scanner, né, trabalhar em velocidade segura ou em área segura, né, então, quer dizer, o robô ele vai diminuir a velocidade quando tiver um operador próximo, ou ele não vai invadir tal área se um operador estiver próximo, né, então, assim,
o ponto é, o robô ele vai fazer o que foi programado para fazer, né? Então, se tiver alguma falha, vai ser alguma coisa na parte do processo, alguma coisa que não foi visto, né? Mas hoje a gente tem a NR12 e vários recursos que podem minimizar essa falha no processo. Bom, pessoal, respondi aqui umas 4 perguntas. Eu sei que tem mais outras perguntas aqui no chat, né? Eu vou responder aí, à medida do possível, por e-mail para vocês, né? Já o e-mail de vocês está registrado, né? E deixa eu falar aqui. E aí eu também queria convidar vocês a seguir nossas redes sociais, né? Então, nós temos páginas no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, onde a gente está sempre atualizando conteúdo, postando novos webinars, né? A gente tem um webinar mensalmente, né? E também acompanhar o conteúdo que tem no nosso website, né? Temos vários catálogos, tutoriais, onde a gente aborda bem essa parte de automação industrial, não só robótica, mas a parte de CLPs, baixa tensão, inversores de frequência e tudo mais. Ok? Bom, queria agradecer novamente a participação de vocês e um bom dia a todos.